Olá, seja bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou o Fausto Botelho e hoje nós vamos dar uma espiada no dólar, essa moeda tão importante para tantas atividades do setor real da economia. Vamos lá? Eu tenho aqui no meu gráfico no meu terminal enfoque, aliás, três gráficos de dólar. Esse aqui é o dólar comercial. Esse que, quando a gente quer comprar dólar para ir viajar, oficialmente a gente compra, e a cotação é essa aqui. Eu estou trazendo todos esses dólares a partir de março de 2002, ou seja, 2002 para 2012 são 10 anos, e 12 para 9 são 7 anos, são 17 anos de cotações de gráficos que a gente está vendo. E o que esse gráfico mostra para a gente? Bem, os preços estão numa tendência de alta. Essa tendência de alta está próxima da sua reta suporte, da sua reta de tendência, a gente poderia colocar ela aqui. Ele testou esse nível, importante nível, muito importante nível de resistência. Vejam só, exatamente o mesmo nível. Não é exatamente o mesmo nível, mas é tecnicamente o mesmo nível, porque essa resistência aqui, o mercado ter caído a partir daqui, foi função de que nós tínhamos esse topo aqui. Esse topo é o topo de 2002, é o topo do medo do Lula ser eleito, e esse processo que aconteceu depois foi um processo em que o mercado percebeu que o Lula estava seguindo a cartilha aí, né, deixada pelo seu antecessor, Fernando Henrique, e então os preços começaram a cair, mas o fato é que do ponto que chegaram, que era 4 dólares na época, em valores nominais, né, até o meados de 2008, o mercado caiu 61%. Foi subir com a crise do subprime. Sim, minha gente, porque quando existem crises, o dólar sobe. Por que o dólar sobe? Porque quando existe uma crise, os mercados de ações caem, e os capitais do mundo que estão investindo em países emergentes como o Brasil, e em busca de maiores rentabilidades, eles fogem desses lugares e desses ativos, porque esses ativos que têm maior volatilidade, rentabilidade e também volatilidade, a volatilidade, quando os preços caem, joga ao contrário, o tiro sai pela culatra, porque do mesmo jeito que quando os mercados mundiais estão subindo, os ativos dos mercados dos países em desenvolvimento sobem mais do que os ativos nos Estados Unidos, por exemplo, quando a coisa começa a cair, esses ativos caem mais do que esses ativos, esses mesmos ativos nos Estados Unidos. E à medida que as pessoas, ou esses grandes capitais do mundo, vendem esses ativos, por exemplo, aqui no Brasil, eles mandam o dinheiro para a segurança dos títulos do governo americano. Existe o fenômeno que a gente conhece como flight for quality, voo para qualidade. Então as pessoas, o estrangeiro, como ele é chamado aqui no mercado brasileiro, vende ações no Brasil, compra dólares, vende ações, recebe reais, compra dólares para mandar para os Estados Unidos. Isso é um processo muito agressivo, tem muita gente fazendo isso na mesma hora, o dólar sobe. Então, é isso que aconteceu aqui na crise do subprime. O dólar subiu, mas depois a crise do subprime foi um peteleco, né? O Lula até estava correto. Aquilo foi uma marolinha. Sim, foi uma marolinha porque os bancos centrais mundiais abafaram esse processo com a injeção de anfetamina que eles puseram no mercado, que chamou-se de quantitative easings, né? Quantitative easings 1, 2, 3. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, na época, quando dando uma entrevista, o repórter perguntou como é que vocês vão fazer para colocar dinheiro no mercado. Ele estava tranquilizando o mercado, dizendo, olha, não vai faltar dinheiro, não vai para quem está sem crédito, porque uma das coisas que aconteceu naquela época foi que sumiu o crédito, ninguém mais emprestava para ninguém. O Bradesco não emprestava para o Itaú, que não emprestava para o Banco do Brasil, que não emprestava para o Chase Manhattan.
E ainda mais nós, né? Nós ficamos totalmente, nós pessoas físicas, empresas e tudo mais, ficamos totalmente sem crédito. O secretário do governo falou, não, nós vamos colocar dinheiro. O repórter perguntou como. Ele falou, não, você não está entendendo. Se precisar, a gente vai jogar dinheiro de helicóptero. Foi mais ou menos isso que eles fizeram, né? Então, assim que foi sanado esse processo de falta de crédito, os preços do dólar começaram a cair de novo, até 2011, que as coisas começaram a piorar aqui no Brasil. Então, eles de 2011 sobem até 2015, depois corrigem aqui em 2017 e passam a subir de novo. Bom, muito bem. Em termos de análise desse gráfico, o que nós temos a ver é o seguinte, os preços praticamente romperam esse nível aqui, sim, porque se a gente traçar uma reta, um nível de resistência aqui no corpo real, a gente vê que nesse dia aqui, vamos precisar, esse dia foi dia 10 de setembro do ano passado. Sim, eu esqueci de dizer que eu estou mostrando para vocês um gráfico semanal, cada barra dessas corresponde a uma semana, tá? Então, ali por volta do dia 10 de setembro, ou a gente vai para o gráfico diário e vê exatamente qual foi esse dia. Então, na verdade, aquilo estava mostrando a semana, mas o dia em que esse nível foi rompido foi no dia 13 de setembro de 2018. Então, o mercado rompeu um nível importante de resistência e entrou para dentro de novo, produzindo o que eu considero a mais importante indicação técnica, que é um bull trap, armadilha para comprar. Já falei algumas vezes aqui no canal, mas aqui tem muita ordem de venda por conta desse nível de resistência, e acima desse nível deve ter muita ordem de stop, de compra das pessoas que estão vendidas aqui. Então, quando o mercado rompe esse nível, não tem mais as ordens de venda, toca um monte de ordens de compra, tem que subir. Quando não sobe é porque tem alguma coisa errada, e errado é porque o dólar estava sobrevalorizado e cai e vem para esse nível. E agora, minha gente, o mercado acabou de fazer um outro bull trap aqui. Vejam, ele também rompeu esse nível e desrompeu esse nível, então indicando que tem alguma coisa errada, e os preços estão caindo e devem testar sua reta suporte de longo prazo. Vejam que essa é uma reta de tendência de baixa que vem de 2011, portanto são, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quase 8 anos de tendência de alta. Se essa reta for rompida, as chances são que os preços corrijam bastante, e aí, em análise técnica, a gente tem um elemento para nos ajudar nesse processo, que é Fibonacci. A gente traça a Fibonacci e veja, nós estávamos falando em um pouco abaixo de 2,9, quer dizer, seria uma queda de potencial de 25%, um quarto, o dólar perderia um quarto do seu valor. Tá? Então, essa acumulação aqui tem toda a característica de que vai dar continuidade a esse movimento que a precedeu. Esse processo todo aqui parece uma formação de cabeça e ombros. Eu acho que isso pode ser uma formação de cabeça e ombros, porque a gente teve um movimento, 2 movimentos, 3 movimentos. Isso aqui pode ter sido um ciclo, formou-se um topo e o mercado cai. Então, em princípio, com o dólar, analisando o dólar comercial nominal, a impressão que dá é que a análise que a gente faz é que o mercado vai cair. Agora, vejam que interessante, que eu estou pondo agora aqui para vocês os 3 gráficos, esses 3 gráficos no longo prazo. Esse aqui é o gráfico do dólar indexado pelo IGPDI. Então, a gente tira a inflação brasileira do dólar. Quando a gente tira essa inflação brasileira, a gente vê que o dólar, puxa, o dólar teve a R$12 aqui em 2002. 2002, no medo do Lula, ele foi a 12, o que equivaleria hoje, se a gente descontasse a inflação, a R$12. E hoje ele está aqui embaixo e também está numa reta suporte de longo prazo. De novo, minha gente, a gente vê um processo em que os preços caíram e fizeram um bull trap aqui, e isso aqui está com toda a característica que vai dar continuidade à baixa, tá? E só para constar, eu estou mostrando aqui para vocês também o mercado futuro. No mercado futuro, para que a gente tenha esse gráfico desses 20 e tantos anos que eu mostrei para vocês, a gente tem que ir juntando mês a mês. Então, esse é um gráfico artesanal que a gente faz no Enfoque, de tal maneira que quando um mês presente vira passado, né, quando a gente chega no mês que está sendo usado como referência para atualizar esse gráfico, então o mês futuro geralmente tem um pouquinho de inflação e ele está cotado um pouquinho acima. E aí, quando a gente vai parar de considerar esse mês cotado e considerar o próximo, o que a gente faz, para que não dê um pulo de um fechamento para o outro, a gente pega o fator que leva o fechamento do mês passado para o mês futuro.
e aplica esse fator em todo o histórico do gráfico, de maneira que a gente levanta o gráfico e faz o fechamento desse gráfico ser igual ao fechamento do mês futuro. Então, existe um ajuste artesanal que é feito todo mês e para que a gente tenha esse gráfico que a gente chama de gráfico perpétuo, que é esse gráfico aqui que eu estou mostrando agora para vocês. Então, esse é o gráfico do futuro. Agora, veja bem, o futuro desconta a inflação, porque a inflação já está considerada no preço do mês futuro. E por isso mesmo que esse gráfico é bastante comparável e bastante similar a esse outro gráfico aqui, que é o gráfico de IGP, né? Eu vou até colocá-lo aqui do mesmo tamanho e trazê-lo para cá, para a gente constatar a semelhança desses dois gráficos. Vejam, eles são muito parecidos. O dólar nominal indexado pelo IGPDI e o dólar futuro. Analisando o dólar futuro, a gente não tem aquela tendência de alta, mas a gente tem também, novamente, um processo em que os preços romperam esse nível de resistência aqui, que é um nível importante de resistência, e voltaram para baixo e agora estão se acumulando numa formação. Bem, perdão, eu estou com o gráfico semanal, vamos para o gráfico diário, em que a gente também constata, ó, o mercado rompeu esse nível, não conseguiu dar vazão, não conseguiu manter a alta, caiu, isso é uma indicação bastante baixista, e depois ele está fazendo essa acumulação que tem toda a característica de um comportamento característico de massa que chama-se retângulo. Retângulos dão continuidade ao movimento que os precedeu, de tal maneira que nós entendemos que esse movimento vai ter continuidade. Isso projetaria a altura do triângulo para baixo no mercado futuro, então eu projetaria que os preços do dólar têm condições de cair para aproximadamente 3,40. Puxa vida, ainda mais dramático do que o outro. Agora, por outro lado, existe um fator que pode simplesmente melar todas essas análises, pode simplesmente desconstruir toda essa análise que eu fiz. E esse fator é o fator S&P. O fator S&P, para quem não sabe, é o índice das 500 maiores ações americanas, é o cara que manda no mundo. Para onde o S&P vai, o resto do mundo vai atrás. Alguns vão diretamente proporcional a ele, outros vão inversamente proporcional a ele, como é o caso do dólar, por exemplo. Então vejam, eu estou agora mostrando aqui para vocês o S&P, em que já falei, acho que algumas vezes aqui no canal, não tenho certeza absoluta, mas esse é o gráfico do S&P, que vem desde 1950, e nós estamos analisando especificamente essa tendência de alta que acontece pós-subprime. Então, nessa tendência de alta, os preços subiram, vejam vocês. E eu devo dizer também que esse gráfico é um gráfico indexado pelo CPI, ou seja, a gente tira a inflação que aconteceu nesse período aqui. Não é nada a inflação que aconteceu nesse período, que é de março de 2008 até março está por aqui, até hoje é em torno de 19%, nada desprezível, tá certo? Então, quando a gente tira essa inflação, a gente tem esse gráfico aqui. Veja, esse não é o gráfico que todo mundo usa, mas é o gráfico que os grandes capitais usam, porque os grandes capitais têm a opção de operar nos títulos da dívida americana ou operar nas ações. E é lógico que eles vão operar nos títulos da dívida americana se é mais vantajoso do que operar no mercado de ações. Então, veja, como eles têm os dois tipos de operações, eles descontam a inflação. Os grandes capitais, os grandes administradores, vocês podem crer que usam esse gráfico. Agora, eu uso esse gráfico porque eu tenho cultura de inflação, sou brasileiro, convivi com uma taxa de inflação de 40% ao mês, 50% no final do plano do governo Sarney, antes do plano Collor, nós estávamos com 80% de inflação ao mês, era beirando a hiperinflação, não é verdade? Então, desde o início, quando eu montei a Enfoque, minha empresa que faz o software de gráficos, em 1983, a gente estava no auge da inflação, a gente fazia gráficos indexados, tinha que indexar, porque o mercado, se oscilasse 20%, que era a inflação do mês, é porque ele estava estável. Para subir, tinha que subir mais do que 20%.
descontando essa inflação. Né? Mas o americano não tem essa cultura de inflação, o resto do mundo não tem, o alemão tem, né? Mas o americano não tem, por isso todo mundo vê gráficos não indexados, ou seja, que contém a inflação. Mas o gráfico do S&P, então, que eu estou mostrando a vocês, o que a gente está vendo aqui é o gráfico, não sei se é porque essa reta está aqui, essa reta é aqui. Esse gráfico, então, a gente traz e está analisando esse processo aqui. E, minha gente, existem várias evidências de análise técnica que mostram que essa tendência está revertendo. E se essa tendência reverter, os preços podem cair aqui para o primeiro número de correção Fibonacci, que seria uma queda de aproximadamente, a partir dos preços de hoje, 38%. Quer dizer, mais do que 1/3 do valor seria perdido. Nós iríamos ver manchetes de jornal que iriam estar dizendo coisas do tipo evaporou-se não sei quantos trilhões de dólares. Né? Existem 80 trilhões de dólares no mercado mundial. Só na New York Stock Exchange existem 28 trilhões de dólares. Então, 80 trilhões de dólares, a gente estaria falando em coisa de 20 a 30 trilhões de dólares se o mercado caísse esse tanto que eu estou imaginando e prevendo que, efetivamente que ele vai cair. Se acontecer isso, então vai acontecer de novo o tal do Flight for Quality. Se acontecer o Flight for Quality, esse processo de baixa aí se desfaz. E o dólar então sobe. E só para a gente terminar com a cereja do bolo, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo agora. Vamos fazer uma análise técnica rapidinha do Bitcoin. Desculpe. Bitcoin, eu vou fazer uma palestra amanhã e acabei de fazer um vídeo de criptomoedas, então confundi, mas na verdade é no S&P. Né? Vamos ver o que está acontecendo no S&P. Então vamos lá. Vejam. Bem, nós já temos essa reta aqui, de novo. Nós temos essa reta aqui de 2009, depois do subprime até hoje, rompida. Nós tivemos 3 movimentos de alta, o mercado fez uma formação de topo aqui, característica, chamada topo duplo. Mas ele aprontou essa aqui com a gente. Né? Nós estamos aí no gráfico diário e, vejam, nós tivemos um bull trap aqui, porque ele rompeu esse nível importante de resistência, esse nível aqui. Vejam, tem um topo aqui, outro topo, fundo, outro topo, outro topo, outro topo, outro topo. Esse, então, um nível muito importante de resistência que o mercado, agora em março, rompeu e desrompeu, fez um bull trap. A partir daí, ele falou, não, nada disso, não é bull trap, coisa nenhuma, Fausto Botelho, eu estou fazendo um pullback. Ele apenas fez um movimento de retorno a essa zona de resistência aqui, que passou a oferecer suporte, aí subiu de novo. Só que subiu, minha gente, e rompeu no começo de abril agora, ele rompeu esse outro topo, então, quer dizer, rompeu esse nível, quer dizer, mais uma vez, ele então está mostrando força. Só que após esse processo, ao invés de tocar ordens de stop e sair disparado para frente, para cima, não, ele está derivando, ele está se arrastando no sentido da tendência. Isso é uma formação que chama-se deriva, ela indica a perda de força desse movimento aqui que precedeu esse processo, que é esse movimento de alta aqui, de clímax de alta, né? O mercado dá um pulo aqui, abre um gap, a gente chama de gap esse buraco que fica nos gráficos, abre outro gap, fecha na máxima do dia quando rompe, e agora ele derivou e aparentemente está escapando dessa deriva. Se esse mercado entrar para dentro aqui de novo, nós vamos ter o segundo bull trap. Minha gente, geralmente não passa de 2, e esse pode ser o topo. Eu posso estar mostrando aqui para vocês o mercado um dia depois do topo anterior à queda que eu estou esperando, que pode trazer os preços para uma queda de 1/3, de perderem 1/3, o mundo perdeu 1/3 dos seus ativos. Isso pode ser muito, muito sério, muito dramático. Quem tem ações deve ficar de olho, deve sair da situação de comprar e segurar apenas e usar ordens de stop. Essa é uma hora perigosa no mundo e você que tem ações, pense em colocar ordens de stop na sua posição. É isso aí, se você assistiu o vídeo até agora, eu agradeço. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe e clique no sininho também. E eu te vejo na próxima. Tchau!